Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, que a gente já está estudando aí tem muito tempo. Hoje é quase o final. É o nosso penúltimo estudo. Semana que vem vamos finalizar o livro do profeta Jonas. Vocês estão gostando da exposição, versículo por versículo, ponto por ponto? Ou vocês preferem um sermão mais temático, né? Depois vocês vão falando aí, reclama lá nas redes sociais, que o pessoal da mídia que vai ter que ter educação para responder vocês, né? Que o pessoal fica nervoso. Jonas, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Então todo mundo achou. Fica de pé aí, vamos lá em pé? Só para a gente dar uma agitada, tá fazendo frio mesmo, é bom que levanta, senta, esquenta, né? Diz assim a palavra do Senhor: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada vida, Pai, que nessa noite se dispôs a sair da sua casa e vir até esse templo, Pai, até o Hub. Eu peço que o nosso coração esteja cativo à tua palavra, que o Senhor fale conosco de dentro para fora. Tenha misericórdia da minha vida e que eu seja um vaso frágil, mas que seja usado na tua mão, Pai. Que a glória seja do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar e vamos navegar. Gente, vamos lá, breve introdução aqui rapidinho, eu prometo que vai ser breve. Vamos lembrar? Todo mundo conhece a história de Jonas. Basicamente, você se lembra do capítulo 1 e do capítulo 2. É o que todo mundo lembra de Jonas. Jonas, um profeta do Senhor, que se recusou a cumprir uma ordem do Senhor e fugiu. Então uma grande tempestade o alcançou e depois de alguns fatos peculiares, ele foi lançado ao mar Mediterrâneo. Ao ser lançado no mar Mediterrâneo, um grande peixe engoliu aquele profeta e ele foi sepultado vivo nas entranhas de um peixe. Jonas foi um tipo de Cristo, tanto que o próprio Cristo se refere a ele, né? Quando debate com os fariseus que pedem sinal, que pedem milagres, ele vai dizer que o único milagre que eles teriam era o milagre do profeta Jonas, ou seja, 3 dias dentro do ventre da morte, 3 dias sepultado, é o que Jesus passou. E Jonas ficou 3 dias dentro de um grande peixe. Você aprendeu essa historinha aí na escola bíblica dominical, quando você era criancinha, até que então, depois do capítulo 2, o peixe vomita Jonas na beira da praia. E a palavra do Senhor vem novamente ao profeta Jonas, ordenando que ele pregasse a cidade de Nínive. A maioria de nós só lembra dessa parte. A gente esquece que Jonas foi a Nínive, conforme nós estudamos aqui na semana passada, e que Jonas, lá em Nínive, pregou o pior sermão da história da humanidade, porque ele apresentou 1 tonelada de juízo, mas se recusou a apresentar a graça de Deus. Jonas apresentou que aquele povo seria consumido por Deus, que aquele povo seria destruído por Deus, mas não apresentou a possibilidade de arrependimento. Jonas disse, e contou no calendário, e eu nem sei se Deus falou com ele a data, né? Depois eu tenho que voltar para estudar isso mais a fundo. Mas Jonas disse que, olha, 40 dias e Nínive será destruída. Começa a contar. E Jonas sai da cidade. E aí você já sabe o que aconteceu. Os pagãos, eles se arrependeram. E sabe o que é interessante? Aqui, a título de introdução, gente,
é muito maravilhoso você servir a um Deus que tem o todo e não somente a parte. Jonas, ele achava que tinha o controle da mensagem, mas ele nunca teve. Jonas era apenas um instrumento de Deus, mas a mensagem era de Deus. Alguns anos anteriormente, uma grande fome tinha acometido a Síria. E você sabe que quando uma grande tragédia acomete uma cidade, acomete uma nação, acomete um povo, as pessoas estão vulneráveis à pregação do Evangelho. Não tem um tempo melhor que pregar o Evangelho em tempo de crise, porque as pessoas estão sedentas, carentes de Deus. E naquele tempo, teve uma grande fome na Síria, onde é localizado ali a região do crescente fértil, né? Você pegando da Babilônia, entre rios Mesopotâmia. Houve uma grande fome. E naquele período, onde era um período teocrático, que era uma batalha de deuses, toda vez que uma fome, uma catástrofe acometia uma determinada cidade, a crença no Deus daquela cidade era colocada em xeque. É por isso que era normal, nesse período, existir duelo de divindades. Quem não se lembra do episódio de Elias, juntamente com os profetas de Baal, onde ele faz um duelo de divindade, porque naquele período existia uma grande, o que, gente? Seca. E não chovia. E aí tem o episódio do fogo caindo do céu. Tem a música que a gente canta também, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Não vou continuar não, para vocês não converterem já na canção. Tem que ouvir o sermão todo. Mas olha só. E então era normal. Aquele povo já estava com a crença em suas divindades fragilizada. Mas não somente isso. Registros históricos vão dizer que a Síria viveu um eclipse solar de 3 dias. Foi tão severo que eles ficaram perturbados a ponto de tirar a sua própria vida. E além disso, àquela altura, a história de Jonas já era conhecida. Olha, tem um profeta de Israel que está vindo aí pregar. E ele se recusou a vir pregar, e um grande peixe o engoliu. Ele ficou 3 dias engolido por esse grande peixe. E ele está chegando aí. Então, quando Jonas chega para pregar a mensagem de Deus, o terreno já está preparado. Lembra da parábola do semeador? É só jogar semente, o terreno já está preparado. Aquela terra era fértil, aquela terra a semente cairia e germinaria. E aí Jonas, gente, isso aqui é muito interessante. E eu já disse isso aqui para você, pelo menos nos outros sermãos. Nenhum pastor, pregador, palestrante, alguém que vai falar para um público, sai de casa pensando, não, que a palestra, o sermão, a pregação seja uma porcaria. Tomara que ninguém goste. Ninguém sai de casa assim. Você pode ter insegurança, falar, olha, está péssimo, hoje ninguém vai gostar. Nossa, eu estou com muita vergonha, eu estou muito nervoso, o bicho vai pegar. Mas você sair já com a expectativa de ser um fracasso, Jonas é o primeiro que faz isso. E olha que é engraçado, e agora vamos lá. Deixa a sua Bíblia aberta, porque eu preciso que você me acompanhe versículo por versículo. Olha o que o versículo 1 vai dizer. O versículo 1 vai dizer que quando Jonas ficou sabendo que a cidade de Nínive se arrependeu inteiramente, Jonas vai dizer que Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Por isso, enfureceu-se. A palavra descontente e a palavra enfureceu-se, descontente vem de uma ideia de tremer, da chilique, criança. Jonas ficou vibrando assim, estava nervoso, chiliquento. É essa que é a ideia. E a palavra enfurecer-se significa queimar, ficar com raiva, ficar vermelho. Jonas, ele tremeu de raiva. Gente, você já parou para pensar nisso? Que Deus salvou. Não existe um relato na história de uma cidade inteira sendo convertida. Deus salvou uma cidade inteira. E sabe o profeta o que ele fez? Ele deu chilique. Ele ficou com raiva, ele irou-se contra Deus. E aqui nós já começamos a perceber que o problema de Jonas não estava na sua teologia. Jonas era alguém que conhecia Deus. Jonas era alguém que tinha relacionamento com Deus.
O problema de Jonas estava na sua vida prática. O conhecimento que ele tinha de Deus não o auxiliava, não o ajudava, não o transformava para que ele aplicasse na sua vida tudo aquilo que foi depositado em confiança a Deus. Olha que interessante. Jonas, no capítulo 1, quando os homens pegam Jonas lá do porão, que ele está dormindo, o sono da indiferença, leva Jonas, joga lá os dadinhos da sorte lá, e cai que Jonas era o responsável por aquela tragédia. Então eles questionam: fala aí, Jonas, o que aconteceu? Quem é você? E aí Jonas fala: eu sirvo o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Se fosse hoje, ele ia falar a língua estranha, ia ter que falar no final, nébias. Por quê, gente? O que ele falou não é verdade? Deus não é vivo, Criador dos céus e da terra? Perceba como a teologia de Jonas é uma teologia verdadeira. Perceba como ele conhece Deus de fato. Os pagãos não conheciam Deus. Cada um começou a clamar o seu próprio Deus, depois começou a jogar as bagagens fora, depois chamou o cara que estava dormindo lá, depois jogou o dado para descobrir, para ver se a sorte definia em quem era o culpado. Mas Jonas era diferente. Jonas conhecia Deus. Mas a despeito de conhecer Deus, mas a despeito de saber quem Deus era, Jonas já tinha se acostumado tanto com a forma como Deus operava, que ele começou a se irritar com o que Deus estava fazendo. Sabe aquela ideia familiar, que você conhece muito bem o seu pai e a sua mãe? E um dia você chega em casa e o seu pai está fazendo alguma coisa, e você fica extremamente irritado com o que o seu pai ou com o que a sua mãe está fazendo. Era essa a ideia que Jonas tinha. E aqui nós começamos a perceber que o problema de Jonas não estava na teologia. O problema de Jonas estava no coração. A tempestade, no capítulo 1, era uma tempestade externa, metafórica, que refletia para uma tempestade interna no coração de Jonas. E sabe o que tinha no coração de Jonas? Um amor desordenado. E essa é a estratégia do diabo. O diabo não vira para você e fala assim: deixe de amar. Não. Sabe o que ele faz? Ame desordenadamente. Desregule o seu amor. Jonas era um profeta apaixonado por Israel. Jonas era nacionalista. Jonas estava comprometido com a expansão territorial de Israel. E por ser um profeta que amava tanto Israel, ele não tinha condições de pregar para uma nação que era um potencial inimigo para Israel e que iria comprometer o planejamento de Jonas. E sabe o que é interessante? 2 pontos aqui. Jonas tentou manipular Deus com as suas próprias palavras, usando do seu ofício profético. Sabe por quê? 2 Reis, deixa eu ver qual que é o capítulo aqui de 2 Reis. 2 Reis 14, versículo 25. A Bíblia vai dizer que o reino de Israel, sob o comando de Jeroboão II, conseguia alcançar a vitória sobre a profecia de Jonas, filho de Amitai, que disse que as fronteiras do reino de Israel se expandiriam, cresceriam. Jonas então, ele já tinha dado a palavra, falando em nome do Senhor, que Israel cresceria, que Israel se expandiria. E agora, Jonas entrou na cidade de Nínive, com um comprometimento com a sua palavra para o rei Jeroboão II. Ele disse para a cidade de Nínive: 40 dias e vocês serão destruídos. São 2 palavras que têm sentido total: a destruição de Nínive e o crescimento de Israel. Jonas tinha comprometimento com a sua palavra, com a profecia que nascia no seu coração, mas que não nascia no coração de Deus. E é por isso que ele se indignou com Deus. O problema de Jonas é que o amor de Jonas estava desequilibrado, desregrado. Jonas começou a amar mais a bênção de Deus do que o Deus que é abençoador. E eu quero citar para você C.S. Lewis, no seu livro 4 Amores. Pode colocar para mim a primeira frase, por gentileza. C.S. Lewis vai dizer que quando desgovernados,
Os amores naturais não somente comprometem os outros amores, como também deixam de ser amores que eram. Deixam de ser amores em qualquer sentido. O amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. O que nós estamos falando é nada mais, nada menos do que idolatria. Jonas começou a idolatrar a nação de Israel. E ao amar mais Israel do que amava Deus, esse amor se tornou um demônio que o tirava do centro da vontade de Deus e colocava no centro da sua própria vontade. Gente, o que mais assusta não é isso. É porque Jonas prossegue no seu discurso. Olha só o que ele vai dizer no versículo 2. Jonas, no versículo 2, ele vira para Deus e ele ora. A palavra vai dizer, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse, ainda quando estava em casa? Não foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Sabe qual que é esse comportamento de Jonas? É um comportamento de alguém que quer colocar Deus contra Deus. Jonas só ora 2 vezes nesse livro. Primeira oração de Jonas é quando ele está no ventre da baleia e ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus tem misericórdia dele. A segunda oração é que ele diz, eu estou indignado porque o Senhor é um Deus misericordioso. Não é meio contraditório? Jonas, ele vira e ele fala, capítulo 2, ao Senhor pertence a salvação. Mas ele diz, ainda bem que eu não sou como os pagãos, e eu sou salvo porque conheço o Deus verdadeiro. Olha o coração cheio de tempestade, que quer a salvação apenas para si, porque se acha bom, mas não quer a salvação para o outro. E o que é mais interessante, é que ele diz para Deus, ele fala, Senhor, e aqui, uma justificativa, uma janela de diálogo se abre. Porque no capítulo 1, nós lemos que Jonas recebeu a ordem e logo depois que ele fugiu, sumiu da obediência de Deus. Aqui ele fala, olha, o que eu falei para o Senhor quando eu estava em casa? Eu não falei que eu não queria ir porque o Senhor é um Deus. Eu vou usar esse termo aqui porque é quase isso que Deus fez, né? Não, gente, isso é quase heresia, eu vou usar isso aqui não. O Senhor é um Deus frouxo, que o Senhor promete castigar e depois não castiga? O Senhor é um Deus bobão. Deus bobão, é isso que o Senhor é. O Senhor fala que vai castigar, mas depois não castiga. E aí sabe o que Jonas faz? Abra sua Bíblia em Êxodo, rapidinho aí. Êxodo capítulo 34, versículo 6 e versículo 7. Jonas pega uma citação que o próprio Deus falou para Moisés. E ele recita de forma voluntária, alterando o significado da passagem. Gente, Jonas, nossa, mas o que ele está fazendo aqui a gente não pode fazer nunca. Olha o que Jonas vai dizer. Ele vai recitar, Êxodo 34, versículos 6 e 7. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Jonas pega a palavra do próprio Deus. Deus, ele falou, Moisés, eu vou aparecer, você vai ver só as minhas costas, que não você vai ser destruído. E aí Deus passa perante Moisés e fala, eu sou o Senhor, eu perdoo, sou misericordioso, eu amo, mas eu não deixo que pecados fiquem impunes, e eu castigo a rebeldia. Sabe o que Jonas fez para Deus? Senhor, ele citou só o versículo 6, o versículo 7 que diz que Deus castiga pecadores, que ele é justo, Jonas não citou. Jonas omitiu propositalmente para Deus o próprio caráter de Deus. Gente, olha o que Jonas está fazendo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está utilizando a Bíblia a seu favor. Ele está fazendo uma leitura
seletiva da palavra de Deus. Ele utiliza o que ele quer para justificar as suas motivações e a dor da sua culpa. E de forma seletiva, ele retira do texto aquilo que não lhe favorece e ele utiliza o versículo. Sabe o que é isso? É aquele crente que pega a Bíblia, roleta russa, abre de manhã: Senhor, fala comigo. O salário do pecado é a... Não, Senhor, outra. O justo que é plantado, o justo é como uma árvore plantado junto a um ribeiro e ele floresce. É essa palavra, Senhor. Obrigado. Outra palavra, Senhor: pegarei Israel pelo chifre e farei pastar. Não, Senhor, essa é pesada. Vamos outra aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Essa é para mim. Uma leitura seletiva. Sabe o que é isso? É um coração comprometido com si mesmo e não comprometido com Deus. É um coração envenenado pelos próprios projetos e não um coração curado pela graça de Deus. É um coração ferido com pessoas. É um coração que consegue se preocupar com se as pessoas estão sendo salvas ou não, com o que as pessoas falam, com o que as pessoas fazem, com o que as pessoas agem, mas não tem um coração curado pela graça de Deus. E aí coloca para mim a frase do Timothy Keller, que ele tem um comentário a respeito do livro de Jonas. Olha: se nos sentimos mais justos quando lemos a Bíblia, nós a estamos lendo erroneamente. Estamos perdendo sua mensagem central. Somente estamos lendo e usando a Bíblia de forma correta quando ela nos humilha, nos critica e nos encoraja com amor e a graça de Deus, apesar de nossas falhas. Pesado isso aqui, né? Mas a geração de pessoas que são comprometidas com Cristo são as pessoas que conseguem olhar para dentro e enxergar suas fraquezas. Nós vivemos em um mundo aonde ser fraco é sinal de que você tem que ser descartado. Nós vivemos em um mundo aonde reconhecer erro é sinal de que você tem que ser descartado, você não serve. Só que no reino de Deus, é quem chora que será consolado, é quem humilha que será levantado, é quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, olhando para si e esquecendo do outro, que consegue encontrar Cristo dentro do seu próprio coração. O que Jonas esqueceu, que Jonas deixou de lado, é o que às vezes nós estamos fazendo. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós deixamos de olhar para nós e começamos a só perceber o outro. O outro irrita, o outro machuca, o outro fere, o outro de alguma forma nos tira da zona de conforto e nós perdemos a capacidade de olhar para a gente, de analisar o nosso próprio coração. Quais são as nossas motivações? Por que você está aqui? O que te trouxe aqui nessa noite? Qual é a sua motivação? É porque você é bom? É porque você tem que ser levantado no alto de um pedestal? É porque quem te viu passar na prova e hoje você está aqui, agora a pessoa vai ter que te engolir? É porque você quer ostentar uma santa religiosidade para os seus parentes pagãos? E você chega em casa e aí pega todos os seus parentes e começa a soltar a Bíblia neles. Vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Gente, sabe qual que é a pergunta que eu mais recebo no Instagram? É: pastor, quem faz tatuagem vai para o inferno? Falei: gente, nós não queremos nos relacionar com Deus, a gente serve Ele por medo do inferno. Isso tem que parar. Não é por medo de um castigo que devemos servir a Deus. Nós devemos servir a Deus porque Ele é tudo que temos. E se Ele é tudo que temos, Ele tira o inferno da nossa vida e por graça Ele nos dá o céu. E parece que Jonas estava obedecendo Ele por medo de algum castigo. E não só isso, olha o que Jonas vai dizer para Deus. Jonas vira para Deus no versículo 3, depois de orar e falar: Senhor, o Senhor é um Deus assim, assim assado, o Senhor perdoa mesmo, eu não aguento mais esse Deus chiliquento, que faz drama mas depois perdoa, que fala que vai matar e não mata, que traz juízo mas depois arrepende. Então olha só, agora tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer
do que viver. Gente, Jonas está tão cego, Jonas está tão desesperado, que ele implora para Deus matar ele. Enquanto Nínive celebra a graça, o profeta despreza a vida. Nínive chorou porque seria destruída e agora celebrava porque Deus poupou aquela cidade. Jonas, ao invés de se alegrar com o que Deus se alegra, ele se entristece com a alegria de Deus e pede a Deus para tirar o dom da vida dele. Tira minha própria vida, Senhor, estou te implorando. Estou te implorando. Olha o quão pesada é a oração de Jonas. C.S. Lewis tem uma frase, eu nem coloquei ela aqui para não encher de slide demais, mas ele diz que, já pensou se Deus tivesse ouvido todas as nossas orações? Ainda bem que as tolas eles descartam, não é verdade? Ele não ouve tudo. Jonas está pedindo, em vez dele se alegrar com a alegria de Deus por salvar pecadores, ele se entristece. É quase como os fariseus, que Jesus curava no sábado, ao invés dele celebrar, o cara tinha a mão ressequida, agora ele está com a mão normal. Meu Deus, ele era leproso, ele está limpo. É sábado, não pode curar no sábado. Cara, mas é lepra. Não, mas é sábado. Uai, é sábado, é sábado. Sábado é sábado. Não tem conversa, Deus não curaria ninguém no sábado. Meu Deus, mas e se Deus fez o sábado? Ele faz quando Ele quer, mas é sábado. Ah, mas não pode, isso não pode, aquilo não pode. E a gente vem com um monte de pendurucalho, um monte de regra e um monte de coisa, e nós tornamos algo que era para ser leve, um deleite, em algo extremamente pesado, em algo extremamente enfadonho, que machuca o nosso coração. E olha só, Jonas, aconteceu duas coisas com ele, que Hernandes Dias Lopes fala, e isso é maravilhoso. Jonas, ele fazia a obra. Ele estava onde Deus queria que ele estava. Ele estava fazendo a obra, gente. Estava indo pregar. Mas Jonas não se deleitava no Deus da obra. Existe um perigo muito grande de fazermos a obra de Deus e não nos deleitarmos no Deus que está fazendo a obra. Jonas estava servindo a Deus, mas com o coração completamente adoecido. Sabe o que é mais lindo disso tudo, gente? É que Deus vem com o que nós chamamos, hoje, no século 21, moderno, com um tapa de luva. Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que os ateus têm medo, que fala que é um Deus maldoso, que mata sem dó, que não sei o que lá, sabe o que ele faz? Jonas dá um tapa na cara de Deus. Deus vira a outra face e fala, pode bater, Jonas, na outra face. Sabe o que Deus vai dizer para Jonas? Jonas, tem motivo essa sua ira? Tem alguma justificativa você está irado? Perceba que até agora, capítulo 1, 2, 3 e 4, Deus não repreendeu Jonas de forma severa em nenhum momento. Deus não falou com Jonas de forma dura, machucando Jonas, não. Deus falou doce com um profeta que estava amargo. Deus usou palavras doces para um profeta que estava com o coração completamente adoecido. E sabe o que o coração adoecido de Jonas fazia? E esse é um sintoma, de forma prática, para que você avalie se o seu coração está doente ou não. Jonas começou a procurar culpado pelas suas frustrações. Jonas se decepcionou com Deus, então começou a colocar a culpa em Deus. Todas as vezes que o nosso coração está doente, nós nos tornamos pessoas que terceirizam culpa. Ah, mas a culpa é de não sei quem, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é não sei quem. Não. Existe uma máxima cristã que diz, minha culpa, minha máxima culpa. E coloca para mim, por gentileza, a próxima frase. Estava lendo no Instagram essa semana, e eu peguei no Instagram da Karine Fernandes Pataro. Diz assim, a verdade é que dói ficar procurando culpado para suas dores. Culpar os outros por suas tribulações
só irá te fazer afundar cada vez mais. Jonas começou a afundar cada vez mais em sua vida. E mesmo falando com Deus, mesmo se relacionando com Deus, ele se recusava a cumprir e a amar, a se deleitar o que Deus estava fazendo na vida dele. E o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, através da vida dele. Jonas achou que ele era mais importante do que a mensagem de Deus, mas na verdade a mensagem de Deus, ela é tão transformadora, que ela muda pessoas apesar de nós. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui nós precisamos entender, é que não interessa as suas falhas, não interessa as suas limitações, não interessa os seus pecados. Deus vai te usar independente disso, Ele te usa apesar de vocês. Deus usou um profeta que colocou a culpa no próprio Deus. Deus é culpado de Nínive ser salva. Meu Deus, não tem que discutir culpa não, a gente está falando de salvação. E a questão é, tire os olhos de você, para que o seu coração seja curado. Tire os olhos das suas dores, para que o seu coração seja curado. Eu me lembro uma vez, eu tenho uma cicatriz aqui na perna, que eu desobedeci a minha mãe, quase igual o profeta Jonas, né? Minha mãe virou para mim e falou assim: meu filho, não quero que você fique raspando aquele gelo artificial do congelador para ficar comendo aquele gelo, que você vai fazer mal para você. Aí o que eu pensei? Minha mãe tira um cochilo à tarde, então vou esperar ela dormir. Enquanto ela dorme, pegarei um copo, rasparei todo o gelo do congelador. E lá em casa era um barranco assim, sabe? Tipo, a casa era no alto, um barrancão assim. Falei, eu vou para a beira do barranco e eu vou comer o gelo ali, aquele gelo top demais, que é gostoso. Ele tem gosto de coisa doce assim, é da hora. Criança, né, gente? Aí o que eu fiz? Fui lá, esperei minha mãe dormir, maléfico. Eu aguardei o tempo certo, a ocasião perfeita. Eu peguei o copo correto, os instrumentos corretos. Fui lá, descongelei a geladeira inteira. Eu tirei todo o gelo que estava lá. Levei tudo para o barranco. E me saboreava com aquele gás venenoso, descendo assim, ai que delícia aquele gelo. Um dia quente, em Santa Luzia é quente, gente, vocês têm noção. E eu comendo aquele gelo, aí de repente tinha um galho de uma árvore assim. E aí minha mãe grita: Isaías, Daniel, Fernandes, Lucas. Eu falei, já descobriu que eu falei para você não comer gelo, você vai morrer, menino. Aí o que eu falei? Eu vou pendurar aqui nesse tronco, e como é desnivelado o barranco, eu vou me esconder, segurando o tronco, e ela não vai me ver. E aí quando a fúria da minha mãe passar, e ela tirar o chinelo da mão e colocar no chão, eu volto e converso com ela, falo, mãe, e aí minto, né? Minha irmã que comeu, não foi eu não. Põe a culpa no outro. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui segurar no tronco, o tronco quebrou. E eu comecei a descer o barranco assim, capotando. E no final do barranco, tinha entulho de cerâmica, jogado assim, que o pessoal estava construindo e estava descartando o entulho lá. Então eu caí com a perna e uma cerâmica entrou dentro da minha perna assim. Gente, na hora que eu olhei aquilo ali, foi uma das cenas mais terríveis para a minha vida. E eu falei, meu Deus, nunca mais vou andar. E eu subi na escada, né, para voltar. Falei, agora eu tenho que falar com a minha mãe. Como é que eu vou falar com ela? Falei, mãe. Aí ela veio já com o chinelo na mão para atacar em mim. Eu falei, não, mãe, olha aqui. Aí na hora que ela mostrou, ela, ai Jesus, me ajuda. Ai Senhor, me socorre. E aí começou a amolecer assim. Aí me deitou lá na cama. Falou, meu filho, eu vou ter que tirar essa cerâmica. Eu, não, mãe, não tira a cerâmica não. Aí ela tirou, tá. Aí tirou a cerâmica. Na hora que ela tirou a cerâmica, o sangue esguichando assim, ó. Tinha cortado um tanto de vaso meu, e eu vi os vasos fazendo assim, sabe? Esguichando o sangue, eu falei, meu Deus, mãe, minhas tripas estão saindo tudo aqui na minha perna, mãe, me ajuda, me socorre. E aí minha mãe pegou um negócio, amarrou na minha coxa assim, para estancar o ferimento, fez aquele, torniquete que eu acho, né, que vem com elástico, amarrou tudo que você imaginar, e depois, aí assim, sumiu, depois ela volta. Ela volta com a Bíblia na mão esquerda, e com um vidrinho de óleo ungido na mão direita. E aí eu falo assim, pronto, agora estou curado.
E aí ela já começa a recitar o Salmo 40, que ela gosta demais, orar e passar óleo ungido e falar que toda infecção bacteriana vai cair por terra e que não sei o que lá eu vou ser curado e nananana. E não me levou no médico. Tem uma cicatriz horrorosa, mas ela não me levou no médico. E curou mesmo. Só que eu tinha um problema muito grave. Olhava demais para a ferida. E toda vez que eu olhava, eu queria ver se os vasinhos ainda estavam lá, que era o que eu achava que era minha tripa. Aí sabe o que eu fazia? A ferida estava fechando, e aí eu colocava o dedo e puxava. E aí sabe o que acontecia? Ela abria de novo. E ela abria de novo. E abria de novo. E a cicatriz nunca fechava. E aí o meu pai teve que me levar no médico. E aí sabe o que o médico fez? Ele falou, ó, ele põe o dedo tão sujo nessa ferida, ele olha para ela, mexe nela, futuca ela toda hora, que ela está infeccionada, não vai fechar. A casquinha não está na beirada do tecido, está só no meio. Precisa o tecido, a casca tem que sair do tecido para o centro. E aí o que ele fez? Ele limpou, nossa, se doeu demais, sem anestesia. Ele foi arrancando a casquinha assim, Jesus, volta Senhor, volta, eu não suporto essa dor. Eu lembro até hoje eu gritando. E ele falando, homem é frouxo. Eu falei, porque não é no Senhor, doutor. E aí de repente ele pegou, juntou, e aí passou a anestesia e deu ponto. E uma ferida, um machucado, que foi grave, mas que já era para ter ferida. Eu fiquei com quase 6 meses nesse machucado. Sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente olha para a dor demais do coração, e a gente quer justificar as dores que a gente sente. Você tropeçou e caiu. Eu tropecei e caí porque alguém colocou essa pedra. Tropecei e caí porque não sei o que lá. Tropecei e caí porque não sei o que. E sabe o que acontece? A gente fica procurando culpado, procurando justificativa para os nossos fracassos. E se os nossos fracassos estiverem na agenda de Deus? Se você fracassou porque Deus quer que você fracasse, para que Ele te realinhe, te coloque no centro da vontade dEle. E se era você que estava procurando aquele caminho, Deus está te colocando no outro caminho? E se esse namoro não era para dar certo e Deus está fazendo separar mesmo? E se essa faculdade não é de Deus e é outra que é de Deus? Você já parou para pensar que às vezes não tem culpado? Você já parou para pensar que às vezes é uma questão de ótica? Sabe por que as pessoas colocam esse livro de Jonas em dúvida? E os teólogos que são um pouco mais liberais, por que eles questionam o livro de Jonas? Não é por conta do profeta que foi engolido por um grande peixe, não. Isso acontece, é normal isso acontecer. Sabe por que eles questionam? Eles questionam porque a cidade de Nínive inteira se arrependeu. É impossível uma cidade pagã se arrepender. Só que esses mesmos teólogos liberais não questionam a destruição de Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Na vitória, quando comemoramos, está tudo certo, gente. Aí tem que ter dúvida. Só que quando dá alguma coisa errada, tem culpado, não pode estar no projeto de Deus. Sodoma e Gomorra mereceu, você sabe por quê? Você leu lá, pois queria pegar os anjos. O negócio lá era bagaceira naquela cidade, devia todo mundo, comércio ilegal, pirataria lá. A Sodoma e Gomorra era Oiapoque vivo assim. Mas por quê? Até hoje, gente, até hoje, nós procuramos culpados para as nossas dores. Pastor, mas eu não consigo me relacionar porque antes eu tive um relacionamento abusivo e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Até quando seu coração vai ficar preso nas marcas do passado e você vai ficar culpando terceiros? Deus tem um mundo de possibilidades para a gente. Basta que abramos. Não fica bonito abramos, né? Nem existe isso. Basta que você abra o seu coração para o recomeço que Deus tem para a sua vida, e pare de procurar agentes de culpa, e pare de se martirizar pelos erros passados, e pare de achar que Deus é contra você. Não, os seus fracassos estão na agenda de Deus para te colocar dentro de um cronograma de vitória, ainda que não seja uma vitória nessa terra, mas pode ser uma vitória que te coloca lá no trono da graça do Pai. E eu quero traçar um paralelo, como eu tenho feito em todo o sermão aqui. Abra sua Bíblia em Atos.
no capítulo 7 de Atos. A partir do versículo 54. Jesus quer curar o nosso coração. Eu creio demais que Jesus quer curar as nossas dores, que Jesus quer tirar tudo isso que está machucando, toda essa culpa que a gente tem carregado, esse fardo que é pesado, que tem nos torturado. Jesus hoje está colocando diante da gente um jugo e um fardo suave. Mais uma vez, nós temos um homem de Deus pregando. Dessa vez o nome desse homem é Estevão. E durante o capítulo 7 inteiro, ele faz uma exposição, desde Gênesis até aqui em Atos, narrando por que Jesus era o Senhor e pregando arrependimento. Olha o que o versículo 54 vai dizer: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Sabe qual que é essa reação? É a reação dos fariseus. Eles arderam em fúria a ponto de ranger os dentes. Lembra a reação de alguém? Lembra um comportamento de alguém? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Diferente de Jonas, Estevão pregou uma mensagem que trazia a ira de Deus, mas que também trazia a graça. E diferente do que aconteceu com Jonas, os judeus não ouviram a mensagem de Estevão e rangeram o dente enfurecido e se levantaram para matar aquele homem. E ao levantar para matar aquele homem, a Bíblia vai dizer que Estevão tirou os olhos daqueles que o perseguiam. E sabe para onde que ele olhou? Ele olhou para o céu. E ao olhar para o céu, sabe o que ele viu? O Filho do Homem em pé à destra de Deus. Gente, toda narrativa de Cristo ao lado do Pai é sentado. Jesus está sentado à direita de Deus. Mas Estevão vai dizer que naquele momento Jesus se colocou de pé para olhar Estevão. Estevão podia culpar aquelas pessoas, raça de víbora, pecadores que se recusam a ouvir a palavra de Deus, mas ele se recusou a olhar para aquelas pessoas que perseguiam, porque ele estava comprometido e arrebatado de amor, e os seus olhos estavam fitos somente em Jesus. E porque os olhos estavam fitos somente em Jesus, aquela multidão lhe tacava pedra, e cada pedrada que Estevão tomava, ao invés de ele olhar para quem o apedrejava e falar: foi a Maria que tacou pedra, foi o José que tacou pedra, ele olhava para Jesus e falava: Senhor, eu não estou procurando culpados, não lhe impute isso, eu só quero o Senhor. Eu queria citar aqui o pastor Mateus, lá da Lagoinha Pedreira. Não consigo carregar ódio, o medo e nem as ofensas. Estou ocupado demais carregando a minha cruz. Tire os seus olhos daquele que te persegue.
Pastor, mas a irmã do meu marido, o irmão da minha esposa, o não sei o que de não sei o que, só sabe me perseguir, só sabe falar mal de mim, só sabe não sei o que, só sabe me humilhar. Mas e Jesus, meu filho? E Jesus, minha filha? Se você tirar os seus olhos desse leve e momentâneo sofrimento, você vai olhar para Jesus e vai entender que a glória que Ele tem para você é eterna, e nenhum sofrimento nessa vida se compara com o que Ele tem para você. Tire os olhos daquele que te persegue, tire o seu coração, tire a mágoa do seu coração daquele que tem te humilhado. Às vezes a perseguição é no seu trabalho, às vezes é na faculdade, às vezes é dentro de casa, às vezes é a pessoa que está comendo com você na mesa. Mas o que Jesus está dizendo: eu quero curar o seu coração, mas olha para mim, coloque os olhos em mim. Sabe por quê? Estevão estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Ele sabia que ele morreria. Ele sabia que aquela era a última oração dele. E se você pudesse fazer uma última oração, qual oração você faria? Se você pudesse fazer uma última oração, qual oração você faria? Sabe qual que é a oração dele? Perdoa quem me persegue. Tanta coisa que Estevão poderia falar para Deus, tantos pedidos: poupa a minha vida, não me deixa morrer agora não, sou tão jovem. Não impute a ele o pecado deles. A fé cristã não é sobre nós, é sobre as outras pessoas. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios: em nós opera a morte, para que nas pessoas lá fora operem a vida. Nós precisamos morrer para que outros possam viver. Sabe qual que é o problema? E eu quero que você já fique de pé no seu lugar. E a banda pode se posicionar, por gentileza. É que nós vivemos um cristianismo reativo. É um cristianismo que vive reagindo às coisas que têm acontecido. Nós vivemos um cristianismo que persegue. Nós vivemos um cristianismo que vai atrás, um cristianismo que morde. Eu li essa semana no Instagram, o nome do rapaz é Pedro Dutti, e ele contou um caso muito lindo, e eu lendo aquilo eu chorei muito. Ele citou 2 autores que eu gosto muito, e um é um pouco controverso no que tange a teologia de Paulo. É o N.T. Wright, um pastor anglicano de Londres, e o John Piper, pastor americano. E o N.T. Wright tem uma visão teológica que eles dão o nome de Nova Perspectiva de Paulo. Eu não quero falar um pouco disso aqui hoje, que senão a gente vai demandar demais. Mas o John Piper discorda muito dessa visão. E o John Piper escreveu um livro de aproximadamente 400 páginas, criticando a visão do N.T. Wright. Antes de publicar, sabe o que o John Piper fez? O John Piper pegou o livro, uma edição só, mandou para o N.T. Wright em Londres e falou: recebe aí, lê, faça as suas críticas e me... por favor. N.T. Wright recebeu aquele livro, que só o criticava, escreveu 300 páginas para falar: olha, eu acho esse ponto falho, você pode melhorar esse argumento, e devolveu para o John Piper. E o John Piper publicou o livro que critica o N.T. Wright, e que o próprio N.T. Wright o ajudou a criticá-lo. Sabe o que é isso? Corações curados pela graça de Deus.
Como você responde às pessoas que te perseguem? Olha, imagina você escrevendo um livro e a pessoa falando assim: eu quero escrever um livro criticando o seu livro. Como que você receberia? Nós temos 2 grandes homens de Deus, 2 grandes autores, que publicam inúmeras obras, dando uma aula de fruto do Espírito e civilidade nos nossos dias. E sabe o que nós temos visto? Abra a sua rede social, entra na página de qualquer igreja, leia os comentários. Logo você vai ver alguém atacando alguém, alguém xingando alguém, alguém menosprezando alguém, alguém tacando pedra em alguém. E todos estão ou são a igreja de Cristo. Não é essa a igreja que Cristo quer. Cristo quer uma igreja que sabe suportar a perseguição, porque olha para Jesus e não olha para o outro. Cristo quer uma igreja com um coração sarado e não fica procurando culpados para as suas dores, porque sabe que as dores fazem parte da agenda de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar antes por você, antes de fazer o apelo. Pai, eu rogo que o Teu Espírito Santo nessa noite traga cura aos corações aqui hoje, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito Santo traga um bálsamo sobre as feridas, Pai, os traumas, as dores. Que nessa noite, Pai, toda a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa mágoa provocada por terceiros possa ser silenciada e que os nossos olhos estejam fitos em Jesus e nada mais. Pai, coloque o nosso coração cativo à Tua palavra, coloque o nosso coração cativo ao Filho. Nos dê maturidade para saber passar pelas tribulações. Nos dê o mesmo espírito que esteve com Estevão. Um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de amor e um espírito de quebrantamento. É o que eu te peço. Ainda com os olhos fechados e com a mão sobre o seu coração, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, e eu que andei afastado dos Teus caminhos, arrependido volto, me aceita de volta. Se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez e quer que o coração seja curado por esse Jesus que nós falamos, se alguém aqui quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com a igreja, e às vezes com a igreja que te feriu, com a igreja que te machucou, eu queria te convidar a não olhar para a pessoa que está do seu lado e olhar para Jesus, e sem constrangimento levantar sua mão direita. Eu quero te conhecer, sem constrangimento. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele? Oh Jesus, obrigado. Pode aplaudir. É uma vida se rendendo aos pés do Senhor. O Luiz está aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Tem mais alguém aqui, gente? Nós temos mais uma mão levantada aqui. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, sem constrangimento. Pode ficar aqui também, ó. Mais uma vida se rendendo aos pés do Senhor. É noite de salvação. O João Vitor também está aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O Evangelho continua salvando pessoas. Aleluia. Essa é a melhor decisão da vida de vocês. Não sei que estado que vocês chegaram aqui,
como que foi a caminhada de vocês até aqui, mas Jesus é tudo que a gente precisa. Às vezes a gente sofre demais na vida, né, cara? A gente dá muito murro em ponta de faca. Mas o que eu tenho que dizer para vocês hoje, agora, nesse momento, é que Jesus vai ser a almofada na hora que você for dar o soco nessa ponta de faca, na hora que você for dar a cabeçada. E eu queria orar por vocês. Feche os olhos, igreja, estenda a mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, pela vida desses dois varões que aceitaram o Senhor Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que salva. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor não olha a etnia, o Senhor não olha a classe, o Senhor não olha a cor, o Senhor não olha time, Pai. O Senhor olha o coração, e um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não vai rejeitar jamais. Obrigado, Senhor, por esses dois. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós sabemos que o Senhor está agora inserindo eles na tua família, a família de Deus. E isso basta para a gente. Isso é motivo de alegria para o nosso coração. Pai, dê paz para o coração deles. Que eles possam enxergar a partir de hoje a presença, contemplar, sentir a tua presença na vida deles. É o que nós pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu queria apresentar para vocês a sua nova família. Vem cá, sobe aqui rapidinho, Paulo. É 360. No 3, vocês vão dar um giro assim, para vocês compreenderem e conhecerem a família de vocês. 1, 2, 3, sejam bem-vindos à família de Deus. Jesus abençoe vocês demais. Vocês podem aplaudir eles. Essa é a melhor decisão que eles tomaram na vida deles. Pode aplaudir, igreja. Hoje é noite de salvação. Amém. Vidas se rendem aos pés do Senhor, corações são curados. E eu acredito que uma igreja saudável tem nascido aqui. Eu acredito que uma igreja saudável tem nascido nesse lugar. E você vai ser testemunha disso. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Filho, que a presença e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e para todo sempre com a igreja que diz: vá viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe.